Olá, minhas blazeiras e blazeiros, vocês que nos acompanham aí pelas apaixonadas redes sociais. Tudo bem com vocês? Tá no ar mais um Blá. O bate-papo que não recebe nenhuma mesada do Banco Master, mas está lutando para não ir para o SPC. Esse é o podcast tão apreciado quanto o bacalhau da Noruega. Mas hoje nós não vamos falar nem de bacalhau, nem de Noruega, que isso é um assunto ainda muito indigesto. Nós vamos falar sobre umas pautas dos temas mais pertinentes da atualidade, sobre saúde, direito, erros médicos. E para isso nós estamos aqui hoje com uma convidada para lá de especial, advogada especialista nessa área, doutora Valentina Matarazzo Miele. Doutora Valentina, muito obrigado pela presença. Prazer tê-la aqui. Aceita esse convite para a gente levar esse blá sobre esse assunto tão interessante. Eu que agradeço, Paulo. Muito obrigada. Boa tarde a todos. E vamos lá, né? Não falar sobre a Noruega. Talvez a gente até fale, se a depender dos ânimos. Mas já que nossa pauta é sobre essas questões de saúde, será que aumentou muito, digamos, os infartos aí depois dessa derrocada que nós tivemos aí para os vikings? Olha, para mim, eu quase infartei várias vezes. Não sei eles, mas eu quase infartei várias vezes. Eu também, porque eu imagino que aqui, lá em Maringá, nós reunimos um pessoal e eles ficam tocando aquelas zabumba, aquelas coisas lá. O pessoal broxou legal, que não era de esperar menos também, não, né? foi um vexame. Mas sabe, Paulo, eu até estava conversando com uma amiga minha sobre essa questão de saúde mental envolvendo o time, não os jogadores especificamente, mas assim, que não é nem saúde mental, mas a saúde da alma dos jogadores. Porque não sei se você viu, mas tem uns memes rolando no Instagram que o pessoal tá brincando, zoando muito, né? Porque na Copa de 70, em 2002, os jogadores iam pra balada, o Romário faltava 2 treinos, sumia, aí passava... E aí ia lá e fazia 3 gols, o Ronaldo e o Ronaldinho Gaúcho também iam pra balada todo dia, bebiam, fumavam, mas faziam 3 gols. E essa geração que tá super saudável fisicamente, né? Em termos de condição física... tem acompanhamento nutricional todo dia, tudo, etc. Né? Mas eles, ao meu ver, eles não têm o que eu chamo assim de saúde de alma mesmo. Eles, como um time, eu acho que faltou muito entrosamento, uma ligação entre os jogadores fora de campo, para justamente que tivesse essa ligação dentro de campo, essa conexão dentro de campo. E eu acho que muita gente pensou isso. Não sei se você achou isso vendo os jogos. Não, assim. O que eu percebi é o seguinte, doutora Valentina, que eu comentei até hoje, um amigo estava tomando um café, ele falou, qual que é a leitura do jogo? O Brasil merecia ter ganho. Eu falei, não, primeiro que eu discordo, o Brasil não merecia ter ganho. Eu também discordo. Esse jogo eu acho que a gente não mereceu. Segundo, que eu vi o seguinte, o Brasil, na minha percepção, era um mistão, era embolado. Eu não entendo quase nada de futebol. Sim. Eu sou São Paulino, não frequentador. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não vi que o Brasil tinha um plano de jogo, parece que não tinha um modelo de jogo. Era tipo, não, então tira o Pedro, coloca... A Noruega, você viu que ela tinha um padrão. Não, nós fomos lá com uma proposta de jogo. Eu não vi que o Brasil teve isso. Além de errar pênalti e perder um gol que até eu acho que fazia. Exatamente. Eu também não sou uma grande entendedora de futebol. Sou palmeirense, mas também não sou. Até porque eu até falei isso. Olha, se eu fosse roxa... Aí eu ia ter um infarte toda quarta, todo domingo e toda semana. Então, acho que, assim, né? Deus e o destino sabem o que faz. Só que eu senti... Mas eu não entendo de futebol, mas eu entendo de time, de uma visão de time, né? Também. De integração entre pessoas. Isso. E eu acho que faltou muito... E você via isso claramente em campo e eu acho que você via isso fora de campo também. Eu vi o documentário do Ronaldinho Gaúcho e também um episódio, na verdade, é um documentário também dos jogadores de 2002, que está na Netflix. E uma coisa que eu percebi muito, e que eles mesmo falam, eles tinham uma integração enorme, assim, eles tocavam extra-campo, eles tocavam tambor, sambavam, etc. E eu acho que, assim, não que eu não sei o que os jogadores estão fazendo fora de campo, assim, eu não estou falando com eles, eu não sou amiga deles, mas você vê que é bem mais regrado. Mas você vê que é bem mais regrado e não tem aquela alegria, digamos assim, que eu acho que tinha
nas outras Mas seleções. nem de perto. E você percebe isso. Percebe. Você percebe isso. E eu acho que, assim, numa parceria, num jogo e numa amizade, você tem que ter essa integração de uma forma verdadeira. Porque assim, por exemplo, você vai pra balada com um amigo seu, não é que ir pra balada e beber vai te fazer ter um condicionamento pior no dia seguinte. Com certeza vai. Isso também é cientificamente provado. Claro. Mas você passa por situações e por experiências, perrengues, piadas, enfim, vivências que você acaba tendo uma intimidade com o seu parceiro lá fora de campo e que aí você acaba tendo dentro de campo. Sabe aquela coisa quando você fala com um amigo, você fala, eu olho pra cara dele, eu já sei o que ele tá pensando? Se isso acontecesse no campo, talvez a gente acertaria o pênalti, talvez a gente acertaria o gol. Olha, eu olhei pra cara dele, eu dei o passe porque eu já sabia o que ele estava pensando, pra onde ele ia jogar. Claro, não é só isso, não é só porque eu disse que nós perdemos. Tá falando que esse tempero que dá pra perceber que faltou. Que faltou, não é que exatamente. Só isso ia resolver. Exatamente. Faltou alma, exatamente. né? Você não tinha essa Faltou coisa. alma. E uma coisa que eu vi que dentro, né, como eu trabalho com direito médico da saúde, a gente explora bastante a parte de saúde mental. E nisso, o Ancelotti falou que eles tinham uma psicóloga, acho que é a primeira vez, se não me engano, que eles têm psicóloga na seleção. Eu acho isso muito bacana, tem nutricionista e tal, eu acho isso muito bacana, acho que tem que ter, eu sou totalmente a favor, mas é o que eu tô falando, aí tem a saúde mental e tem a saúde de alma, que eu acho que é isso, e que nós brasileiros, assim, temos... Nossa, a nossa verve a gente né? prioriza muito Sim, isso, não assim. tenho dúvida. E eu acho que isso faltou. Faltou essa pitada, esse condimento aí, Exato, faltou realmente. Exato. Ó, mas já, se deixar, nós vamos falar de futebol, gente. O programa aqui não é sobre futebol, mas eu quero ainda dar uma pitada a respeito desse tema, que é algo que me deixou, assim, muito... digamos, muito, não preocupado, mas que retrata um pouco da nossa sociedade. Que me falaram hoje os números, eu fiquei assustado, porque eu já estava muito temeroso anteriormente. O tal do Vozinha, não sei se sabia, está batendo, parece que 28 milhões de seguidores hoje. Cara, ele virou um 10, fenômeno. 12 milhões. Quer dizer, que carência é essa? A sociedade está doente? Porque qual a razão para, em poucos dias, o cara, ele disse que tinha 7, 8 mil seguidores, está com 28 milhões. Eu sou uma delas, tá, Paulo? Porque assim, eu fiquei fã desse cara depois do... Eu sigo agora o Vozinha lá. Mas o que retrata isso? Eu acho que, a tua opinião. Se a gente entrar nessa coisa da internet, não sei se é isso que você quer dizer, isso, né? as pessoas. Eu acho que assim, a gente está muito conectado em telas e pouco conectado na vida real e no tato e etc. E isso, com certeza, assim, impacta no adoecimento mental, sim. Tá. Tanto que você estava até falando que você estudou dados, e em 2025 nós batemos o recorde de afastamentos no ambiente de trabalho por conta de doenças mentais, depressão, ansiedade e burnout, entre outros. Ano passado agora, 2025. E a causa disso... o que a gente chama, uma delas, que é o que você falou agora, essa hiperconexão. Então, todo mundo está conectado, mas, na verdade, ninguém está verdadeiramente vivendo. Entendi. Conectado, eu acho que assim, a própria palavra conexão é você estar ligado a alguma coisa, mas você está vivendo aquela coisa no presente. Entendi. Isso da gente... essa coisa do celular, é isso. Assim, o Vozinha agora tá com milhões de seguidores. Isso. Claro, ele mereceu tudo isso. Mas é isso, a pessoa vê, né? A pessoa vê o que ele fez, que foi, que foi lindo. Vou seguir esse cara, vou seguir isso, vou seguir aquilo, vou seguir... Mas não sei, se vê ele na rua, será que as pessoas iam falar com ele? Será que as pessoas sabem exatamente a cara dele, mesmo tendo seguido ele? Eu acho que tem um pouco disso, assim, mas a hiperconexão é uma das razões do adoecimento, mas tem outras razões também que acabam também diminuindo a produtividade.
E por isso que esses afastamentos também ocorreram. Sim. Porque o que as pessoas não levam a sério, que eu acho que muitas pessoas falam assim, doença mental é mimimi, não sei o que lá. A gente também, principalmente nas empresas, a gente precisa das pessoas trabalhando e etc, e produzindo. O problema é que acaba produzindo menos justamente por não estar bem. Claro. E aí os dados agora são surpreendentes, assim. Os dados é de acordo com a OIT. De acordo com a OIT, no ano passado, 12 bilhões de horas foram perdidas na produtividade, no trabalho, por conta de adoecimento mental. Porque a pessoa não consegue entregar, e não aí, consegue performar, né? Exato. E aí, esse é o ponto-chave, porque aí é matemática básica. Se 12 bilhões de horas foram perdidos, $1 trilhão também foi perdido na economia global. Então, assim, não é mimimi, porque nós estamos perdendo dinheiro além de saúde, nós também estamos perdendo dinheiro. Mas, assim, Paulo, o que me impressiona muito é que esse tema, né, de saúde mental, você vê, todo mundo fala sobre isso agora, tá em alta, tá em evidência. E todo mundo fala, não, porque eu preciso cuidar da minha saúde mental, preciso ir pra academia, preciso fazer psicólogo, preciso fazer psiquiatra, etc. Yoga. E assim, eu zero acho isso, eu faço yoga, inclusive, adoro. Então, mas eu acho que o pessoal tá... eu acho que existe uma diferença entre estar focado e estar obcecado. Esse tema agora, o pessoal tá ficando obcecado em saúde mental e de uma forma muito contraditória, ninguém se interessa em entender a causa disso. Que aí eu acho que essa é a grande questão. E aí, quando a gente entra na saúde mental das empresas, os afastamentos estão gigantescos, assédio moral também está acontecendo muito, metas que são inatingíveis, etc. Mas aí ninguém quer saber, todo mundo fala, e aí o RH também é na hora, todo mundo fala, vamos ver com o RH, o compliance, etc. Mas é isso, é falado. Tem até um nome que chama well-being washing, que é quando a empresa fala muito sobre saúde mental e que ela vai implementar práticas que, de fato, ajudem os trabalhadores, mas só fala e não faz na prática. Só retórica. Só retórica. E aí, eu sei que esse é um tema delicado, mas também vou entrar na questão da escala 6x1, por exemplo. Porque aí todo mundo fala muito sobre saúde mental, tá todo mundo obcecado com isso, mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas são contrárias a uma medida como essa, por exemplo. Sim. E aí eu quis que é uma causa que adoece bastante também. E eu estou falando muito do ambiente de trabalho, mas também eu acho que no pessoal, acho que também está acontecendo muito. Então, por exemplo, Paulo, quantas vezes, recentemente, né, você é bem mais velho que eu, inclusive, mas nos últimos anos, você não acha que você ouviu a palavra ego muito mais do que há 10 anos atrás? Nossa, muito frequente, muito comum hoje. Todo mundo fala, essa palavra ela é muito usada. Você já reparou tanto para falar de nós mesmos ou para falar, mas isso foi ego, isso foi egóico. As pessoas estão dominadas pela vaidade, etc. Porque eu acho que isso tem total a ver também. As pessoas elas estão priorizando muito mais a defesa do próprio ego do que ter uma comunicação com o outro. E aí eu tô falando nos relacionamentos tanto amorosos, amizade ou familiar, nos relacionamentos em si, e também nos relacionamentos de trabalho. Nas relações sociais. Porque é isso, eu acho que eu falo todo mundo, tá? Claro, tem níveis, acho que tem pessoas que estão mais, tem pessoas que estão menos. Mas, na minha opinião, muitas pessoas estão ficando moralmente cegas, assim, e estão valorizando muito mais essa questão do eu, que é o que eu acabei de falar, que, nossa, a coisa mais importante do mundo, eu tenho que ir para academia 7 vezes, que são, né, o número de dias de semana. Se eu não for, nossa, meu Deus, eu vou morrer. Não é bem assim. Claro, tem que ir, mas é o que eu falo, é a obsessão. E aí isso acaba não sendo bom para a saúde mental, porque o que deveria ser o hobby, o que deveria ser algo que é para melhorar, acaba se tornando também uma obsessão. E aí, que acaba indo, que é a obsessão também pelo sucesso, eu acho, né, entre aspas. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que... Essa questão da saúde mental é uma coisa que a gente tem que refletir muito na causa. É assim,
tanto individualmente quanto coletivamente Sim. também. Então, o que é que está causando isso? E eu acho que aí, como país, né, é necessário implementar políticas públicas para Claro. melhorar isso. A gente até, em maio, entrou em vigor a NR1, que é uma norma que sempre fiscalizou ambientes de trabalho, Tá. e antes o foco era físico, então insalubridade, essas coisas. Isso, etc., essas imagino. coisas. Tá. E agora eles incluíram o fator psicossocial, que aí Sim, aí cai cai nessa questão dos fatores psicossociais, Isso. emocionais e etc. E eles vão, a partir de agora, fiscalizar. Agora, o que é interessante é como eles vão fazer isso e como as empresas vão, de fato, implementar isso. Incorporar essa Porque eu acho que é a prática que precisa ser realmente estudada, como melhorar. E não, assim, só planilhar e etc. Tem que realmente ver na prática o que é que funciona. Ou o discurso bonito é assim, como tem questões ambientais, que é muito fácil as empresas defenderem que é a sustentabilidade, mas será que realmente pratica isso? A questão Essa que é a questão. Jogar o chiclete. Jogar um selo, é isso. Agora, tu trouxe algo aí que eu achei muito interessante, fazendo um link desse comentário, que é o seguinte, que eu fiquei surpreso. A questão do tanto de horas que são desperdiçadas e o que isso custa. Então, gente, é um fator econômico. Além da questão saúde, digamos, é uma questão econômica. E aí, por exemplo, esse fator ele tornou-se muito exponencial porque muitas estrelas do mundo do esporte, do show business, da música, essa questão da saúde mental, teve muitos que potencializaram isso para enxergar, né? Você vê grandes cantores, você falou, não, eu dei um tempo, um período sabático aí, porque eu não estava dando conta mais. Sim, isso aconteceu com muitos cantores. Isso. E eu não sei se você percebeu, outra coisa também que eu notei recentemente, que aí eu também acho que é o fato de todo mundo estar falando muito sobre o assunto de saúde mental, as pessoas também têm uma certa ânsia e um desespero em nomear diagnóstico. Mas, de novo, não entender a causa. Isso. Então, e muitas pessoas muito famosas realmente saíram e falaram, olha, eu fui diagnosticado com bipolaridade, ou com depressão, ansiedade, etc., e eu acho isso bom, porque aí as outras pessoas, as outras pessoas falam, nossa, então, quem tem, se identifica. Eu não sou louco, né? Eu não tô... Exato. Eu tenho então, uma doença, eu acho problema. que o diagnóstico, ele é bom você ir atrás do diagnóstico. Mas, de novo, a obsessão tá no diagnóstico e não... Isso. E não no remédio. Então, não só no diagnóstico, mas também no remédio. Então, assim, eu tenho ansiedade, então agora eu preciso tomar um Rivotril urgentemente porque precisa passar. Entendeu? Mas, ok, precisa ajuda, mas isso é como Novalgina. Eu tô com dor de cabeça, vai passar. Mas se eu estiver com uma doença, ela vai passar, mas ela não vai curar. Só vai curar se você realmente entender onde tá a causa. Exato, causa, só vai entender a causa. E aí é que eu acho que tem muito pouco interesse. Eu acho que é isso, assim. Agora eu lembrei de uma coisa também que a gente falou das doenças. Outra palavra que está em alta, narcisismo. Então, aí, quando a gente, né, muito com ex-namorado, etc., familiares, não acho que está errado, pelo contrário. Aliás, eu acho que é uma salvação. Eu já conheci pessoas que eu falo, era narcisista, eu tenho certeza, poucas, mas sim. E a gente e aí a gente encontra meio que um loophole, assim, a gente fala, meu Deus, é isso que eu passei, sabe? Eu me relacionei com esse cara aqui, né, no caso, o narcisista. Mas nem sempre, às vezes você só se relacionou com uma pessoa escrota mesmo. Só um vagabundo mesmo. Exato. Ou uma sem vergonha, só isso. E aí eu acho que isso é ruim é bom por um lado e ruim por outro. Eu acho que é ruim porque, mais uma vez, a gente foca no diagnóstico e não no fato de que essa pessoa te causou mal, por isso você deve esquecer essa pessoa, independente do CID, independente se ela for narcisista, independente se ela for bipolar. Ela só é mau caráter mesmo, Exato. Não é doença. Exato, não é doença. E mesmo se for, eu acho que tem que aprender a separar. Claro. Você pode ter a doença
e não ser mau caráter. A Rita Lee, por exemplo, era bipolar. Não sei se você sabia, Paulo. E eu sou super fã dela, acho ela quem massa. não? Maravilhosa! Quem não? Exato. E nem por causa disso ela não era uma pessoa boa, digamos assim. Entendi. Então, eu acho que tem que saber separar e não pode ter essa ânsia tão grande pro diagnóstico e pro remédio. Tem que ter mais o interesse em entender a causa e a sua própria causa também. Então, assim, todos nós temos problemas e é mais difícil olhar para dentro, claro. E aí eu também, agora, no ambiente de empresa, é mais difícil olhar para dentro também dos problemas da sua empresa e da sua gestão. E aí acho que entra muito o trabalho do advogado, que aí a gente ajuda muito nessa parte, realmente na parte de gestão, das normas, das leis, do RH, na contratação de psicólogos. No escritório a gente até tem uma coisa que chama método GAC, que é gestão, assessoria jurídica e comunicação, que são os 3 pilares para que, na nossa opinião, como advogados, é a solução para realmente implementar a melhoria psicossocial nas empresas. E eu acho que, assim, tá dando certo, mas, de novo, é muito cedo, né? Porque a norma, ela entrou em vigor em maio. Então, a gente está ainda em fase de teste. Claro. Pessoal, vou dar um recadinho aqui para que vocês possam nos acompanhar pelo canal do YouTube, se inscrevendo no canal, que lá você vê todos os nossos blasts, todos os nossos podcasts na íntegra e também seguir a gente no Instagram, que você acompanha os cortes diariamente que nós vamos postando, inclusive desse papo bacana que está fluindo aqui com a doutora Valentina Matarazzo Miele, que nós estamos falando sobre saúde, sobre o direito, como ele se relaciona com tudo isso. E também você falou da questão da academia, eu nem entrei dentro das perguntas que eu coloquei aqui como pauta, porque vira uma conversa, a proposta é essa, dublar, mas você falou de academia, porque tem gente, você usou um termo que eu achei bacana pra caramba, interessante, que é entre você ser disciplinado e você ser obcecado. Exato. Porque eu tenho amigos que eles vão com aquelas roupas e pegam aquela garrafinha e vai pra academia, inclusive eu cheguei um dia lá, estava malhando, porque eu vou, mas não tenho essa piração de... Eu vou porque eu acredito que é necessário também a gente se exercitar, é claro, né? Mas justamente a esposa falou, não pode ser obcecado. O cara vai, um dia ele tá com chá de hibisco, outro dia ele tá com uma mistura lá de beterraba com não sei o que. Eu falo, cara, mas ele falou, não, me prepara 1 hora antes de eu vir na academia. Eu falei, rapaz, quando eu venho, eu chego em casa, eu coloco um tênis e venho. Eu não vou fazer um ritual de 1 hora para ir para academia. As pessoas estão meio piradas nisso também, né, doutora Valentina? Eu acho... De novo, eu acho que o problema é o excesso. O excesso. Porque eu acho que, assim... Eu adoro esporte também, vou pra academia. E, realmente, eu acho que tem dias... isso que você falou, né, do chazinho, etc., das coisas, dessa preparação... As roupas de academia, vai para uma loja, você vê, elas estão caríssimas. E, assim, eu acho até legal, um dia... Até um dia que você tá com mais tempo na semana, não, vou gatinha pra academia, vou bonitinha, quero me sentir bem, vou com uma roupa legal. Mas agora, você fazer isso todos os dias. E eu acho que o problema maior é você se cobrar disso todos os dias. E aí é que eu acho que não começa a ficar saudável, porque aí você acaba também trocando vários outros momentos que são legais. Por exemplo, eu conheço amigos que às vezes acabam não indo para um encontro não socializa mais com seus amigos de porque, grupo. porque eu não pude ir para academia ontem, porque eu tive que trabalhar e eu não posso faltar mais um dia, então eu tenho que ir para academia ao invés de sair com os meus amigos. Eu acho que tudo bem, assim, cada um tem suas prioridades e cada um também sabe o que é melhor para si, mas eu acho que o recado é, você tem certeza que isso é melhor para você? Esse é o ponto, você tem certeza que isso de fato é melhor para você? Porque, assim... Eu acho, isso é a minha opinião, você ter tempo de qualidade com amigos e família, etc., com pessoas que você ama e que você valoriza, isso é muita saúde. É o que a gente está falando no começo. É a questão da saúde da alma. Isso. E eu acho que é isso, assim, nessa questão da academia. Não, academia lá tem um pessoal lá que eu sei que está pirado. Mas agora eu quero ver a questão seguinte. Nós estamos falando sobre essas questões correlatas à saúde e não podemos deixar claro que eu acredito que é um embrião da nossa conversa e um ponto, digamos, salutar, que é sobre plano de saúde, as questões que envolvem isso de procedimentos de alto valor, assim como também medicamentos de alto valor. Como que tudo isso interage na tua área, assim como também isso está inserido dentro do contexto da ANS? Como é que isso se relaciona?
as ações, né, contra planos de saúde aumentaram muito nos últimos 4 anos. E não é uma coincidência, porque é o que a gente chama de rol da ANS. Tá. O rol, ele é uma lista de procedimentos terapêuticos, medicamentosos, ele é uma lista de procedimentos terapêuticos, assim, Ai, peraí. Um segundo, que agora me deu Não, pode continuar. A lista que nós estávamos falando a respeito de procedimentos terapêuticos. A lista de procedimentos terapêuticos. E, em 2019, a lista era... O rol ele era exemplificativo. Ah, tá. Isso, de acordo com a Constituição, significa... Era subjetivo, então, né? Era subjetivo e significa que qualquer tratamento que garantia o direito à saúde, que é um direito na Constituição Federal, entrava e o plano cobria. Tá. Então, não haviam muitos problemas, Tá. porque você ficava doente, você precisava de remédio X ou de tratamento Y. Se isso era algo que estava ameaçando a sua saúde, o plano acabava cobrindo. A partir de 2019, o rol ficou taxativo. O rol se tornou taxativo. Ou seja, está na lista, não está na lista? Exato, que eles fizeram uma lista dos medicamentos e dos procedimentos terapêuticos que estão na lista. Se eles não estão na lista da ANS, o plano simplesmente não cobre. E aí é que começou a realmente todos termos problemas com essa questão de plano de saúde. Porque se você fica doente, você precisa de um medicamento e ele não está na lista, acabou, o plano não cobre. E aí, se o plano não cobre, depender, isso é urgente. Sim. E aí as pessoas precisaram começar a entrar com as ações judiciais. E assim, a Anvisa, ela demora 5 anos para autorizar um medicamento no Brasil. Então, assim, 5 anos é muito tempo. Muitas pessoas não têm 5 anos tempo, claro. e não podem esperar para esse medicamento chegar. E aí é que começou a ter esse problema. Hoje, o rol ele é o que a gente chama de taxatividade mitigada, atualmente, em 2026. Que ele continua sendo taxativo, então o medicamento ou o procedimento terapêutico ele precisa estar na lista, mas tem alguns requisitos. Um deles não pode ter outra substituição de medicação ou de terapia. Então, por exemplo... Não tem alternativa. Não tem alternativa. Tá. Então, se tiver outra alternativa, claro. então você não aplica esse remédio, você toma o outro e o plano cobre o outro que está no rol. Perfeito. A outra é aprovação científica pelos órgãos como Conitec, Natjuz e etc. E precisa também da prescrição médica ou do relatório médico. Sim. Isso sempre precisou, parece óbvio, mas assim, a maioria dos processos a gente ganha com um bom relatório médico bem feito. Isso. Porque se o médico falar no relatório, se ele deixar bem claro, olha, essa é a única maneira... Esse fármaco é o único remédio capaz de curar... Sim. Você acaba indo bem no processo. Claro, você tem, digamos... Exato, você tem, digamos, o fundamento de quem entende que é o médico. Claro. Fundamento técnico. Exato. Mas isso é uma coisa que as pessoas realmente perguntam muito, porque as pessoas não entendem. Mas por que o plano está negando tudo? E tem uma outra questão também, não é só o plano, tá? A gente tem algumas ações no escritório, que é o Estado e a União também, porque é de responsabilidade do Estado o fornecimento de medicamento. Então, às vezes, o plano nega, aí vai para o STJ, vai para os tribunais superiores, e aí o Estado acaba também negando, ou a União, a depender do caso. Então, não é só os planos. Isso também acaba entrando para a esfera pública, que também se aplica as mesmas normas do rol. Entendi. Os mesmos fundamentos para negar o... E é uma coisa que todo mundo pergunta, nossa, mas por que está tendo esse problema? É isso, essa questão do rol, que é uma questão meio difícil, que não é todo mundo que entende, mas é por causa disso, é porque se algo não está nessa lista, os planos estão negando e é direto, é uma coisa automática, entendeu? Eles estão negando, eles nem olham... Assim, eles estão negando quem tá numa situação de urgência fica, assim, muito angustiado e aí entra na justiça. Mas a parte boa é que a gente acaba ganhando bastante desses processos, principalmente quando é urgente, quando, assim... Mas uma coisa que eu também queria falar é que
quando que os planos acabam vencendo? Por conta dos contratos. Porque, às vezes, está escrito no contrato uma coisa, a pessoa ali, assina... É difícil que pega, né? Exato. E, às vezes, também está no contrato. Quando você vai assinar um contrato de cobertura de plano, às vezes está escrito ali, nós não cobrimos tratamento X. Tipo, sei lá, radiografia Y. Isso. Aí a pessoa precisa justamente disso um belo dia, depois de 3 anos que ela assinou esse contrato. Tá escrito lá, mas mesmo assim ainda dá pra ir contra, porque tem o que a gente chama de cláusulas abusivas, Sim. que é assim, quando a gente fala que o contrato vai contra a função social, que muitos deles vão por causa disso, a gente pode alegar isso, e isso também é um argumento ao nosso favor. Mas aí depende muito de cada caso e etc. E nesse caso, é claro, usando o termo dela, você tem que estar bem assessorado para saber se você pode, se você deve ou não. Porque quando se nega o tratamento ou medicamento, qual o primeiro passo que a pessoa deve tomar, doutora Valentina? O primeiro passo é falar com o plano. Porque a depender dá certo falar com o plano. Sim, sim. Os corretores, etc. Porque depende muito do que foi negado. Então, se são coisas simples, como que eu acabei de falar, uma radiografia, etc., às vezes o plano acaba acatando. Devo dizer que é bem raro hoje em dia. Se o plano continuar negando, aí realmente é judicial. Aí precisa procurar um advogado, porque vai mais rápido. E tudo também depende da sua urgência. Sim, sim. Que aí vai... o que o advogado faz? A primeira coisa que a gente faz é pedir tutela de urgência, que é basicamente uma celeridade no processo e também no medicamento ou no procedimento terapêutico momentâneo. Então, a gente às vezes fala 48 horas, 72 horas, aí depende do caso. Mas eu acho que essa é a minha dica. Primeiro, sim, entrar em contato com o plano, depois procurar um advogado direto. Porque assim, você tem que resolver o problema rápido. Uhum. Então, essa é a forma mais rápida. Muitas pessoas simplesmente reclamam do plano. Essa não é uma das alternativas. Porque só ficar reclamando do plano não vai resolver. Então, tem que ou falar com o plano... Mas, assim, quando eu falo falar com o plano, cara, não conseguiu na primeira semana, já procura um advogado. Entendi. Nós estamos falando aqui hoje sobre saúde, sobre como o direito se relaciona com tudo isso, com a especialista no assunto, doutora Valentina Matarazzo Miele. Mas agora eu quero fazer algo aqui que, de repente, é algo nevrálgico aqui do nosso blá, da nossa conversa, que é o seguinte. Falando de saúde, eu sei que viajar faz muito bem, sei que você viaja bastante. Eu dava bisbilhotando no teu Instagram, e aí, coincidentemente, eu vi uma viagem que tu fez para um destino que, recentemente, eu entrevistei uma amiga lá de Maringá, e eu perguntei para ela, falei, ela acho que conhece mais de 100 países, ela falou, o que eu mais achei interessante, mais exótico, foi a Índia. Então, eu vi um vídeo na íntegra, tá? Estou preparado para te perguntar isso aqui agora. Por que a Índia te encantou tudo? Porque aqui lá realmente parece que tem uma mágica em termos da gastronomia, do povo, dos hábitos. E eu sou um chazeiro, eu vi que você passou lá, campos de chá, e você falou de chás também. Mas por que a Índia? Então, Paulo, na verdade é uma coisa... Eu achei encantador o vídeo que você fez lá, ficou muito bacana. Sempre foi uma coisa pessoal minha, desde que eu era, assim, pequena, desde que eu tinha 10 anos de idade, eu tinha essa curiosidade de conhecer a Índia. Aí, né, vi Caminho das Índias, tive mais vontade ainda, e eu sempre tive essa curiosidade de conhecer a Índia, porque eu achava, e agora, depois que eu fui, eu confirmei isso, que a Índia era um país e um lugar totalmente diferente de outros países e outros lugares, tanto no Ocidente quanto no Oriente também. E aí eu falei, eu acho que a Índia deve ser diferente de tudo. E eu queria realmente conhecer algo diferente de tudo que eu já havia visto na minha vida. E aí eu fui para a Índia. E eu fechei essa viagem para a Índia. Antes da Índia, eu fui para Portugal, fiz uma especialização em Direito Médico e da Saúde, inclusive, aí eu aproveitei e fui para a Índia depois. Mas tu ficou um bom tempo Eu fiquei 1 mês e 2 semanas na Índia. E, assim, a primeira parte da viagem, eu fiz o sul da Índia, que é Jaipur, Delhi, Agra, Taj Mahal, etc., que é, digamos assim, quando é o lugar, parte mais quente também, porque depois eu fui para o norte, é super frio. Eu quis ir no inverno, porque no verão você pega, assim, 40 graus. Nossa, entendi. Nessa parte no sul. E aí eu fiz... Primeiro foi só turismo, porque eu queria conhecer mesmo.
E aí, o resto, eu fiquei 1 mês fazendo um trabalho voluntário na Índia, que era uma coisa que eu também queria fazer, e eu queria fazer sozinha. Eu até faria com uma amiga, mas não teve nenhuma amiga que quis vir comigo, porque não é todo mundo que tem também esse interesse. Claro, esse perfil de querer esse fazer perfil de querer fazer, exato. Mas eu acho que foi muito importante ir sozinha e fazer sozinha. Eu também nunca tinha viajado sozinha, assim, 100% por tanto tempo. E aí, no voluntariado, eu ensinei crianças inglês e uma outra aula que eu dava era Women's Rights, que era basicamente... Não eram os direitos das mulheres, mas era mais os costumes ocidentais femininos, que lá é muito diferente. Deve ser. Então, muito. Por isso que eu falo, não entra em questão de direito das mulheres, até porque lá a lei é muito diferente daqui, então não tem nem como ensinar. Mas, não era esse assim, objeto da exato, mas da culturalmente, né? e filosoficamente, tinham coisas que dava para falar e foi super legal. E eu adorei, cara, eu adorei. E aí eu fui pro norte numa cidade que chama Dharamshala, que é no Himalaia. E aí é maravilhoso, eu fiz as trilhas. O Himalaia é a coisa mais linda do mundo, valeu muito a pena. E assim, é muito diferente, sim. Mas nem tanto em algumas coisas. Por exemplo, eu acho que é muito parecido com o Brasil em vários aspectos. Culturalmente, não tem nada a ver no sentido de que, né, lá eles têm o casamento arranjado, essas coisas, etc. Continua tendo. Né? Isso lá é muito... Castas não existe mais. Não existe mais? Não existe mais, mas eles ainda aplicam, sabe aquela coisa assim... E agora eu vou até falar, vou falar uma coisa meio ousada, mas assim, a escravidão não existe mais aqui, mas ainda tem racismo, digamos assim. Entendi. É igual lá, que não existe mais castas, mas eu conheci pessoas que tiveram um casamento arranjado com... que não é nem castas, mas assim, é o público da mesma classe social que a sua. Tá. Só que eles lá, que aí até que se a gente parar pra pensar, tem vários lugares que tem isso. Que as famílias preferem que você case com uma pessoa que tem a mesma classe social que a sua, só que não tem um nome. Lá na Índia tem um nome. Tem um nome. Que aí tem os Dalits, que são os piores, né, os miseráveis. Sim. E os Brahmanes, que são os mais ricos, etc. E aí tem também os que muitas pessoas não falam, mas tem um no meio. Entendi, os intermediários. Os intermediários ali. Que hoje muitos deles são intermediários. Mas aí depende muito da cidade. A Índia é um país gigantesco. Então, assim, como eu fui para vários lugares, tem cidades que as pessoas são mais modernas. Por exemplo, Delhi não tem mais casamento arranjado. Mumbai também não. Depende do lugar. E tem outras cidades que eles ainda super têm essa visão mais, assim, conservadora. Que é da cultura deles. Mas o que eu acho parecido com o Brasil é... A desigualdade social lá é pior, mas é parecido, na minha opinião. Outra coisa que eu acho parecido, são 2 países enormes. E que, por isso, também tem uma diversidade de coisas gigantescas, que nem aqui. Sim. E aí o povo hindu, também algumas coisas eu acho que são parecidas com os brasileiros. A coisa da alegria, eu acho bem parecido. Lá na Índia o pessoal dança, assim, essa vivacidade. É um país intenso e as pessoas são intensas, parecidos com o Brasil. De formas diferentes, claro. Eu vou falar da parte ruim também, porque muitas pessoas, que eu já sei até, assim, muitas pessoas me perguntam que é a parte sanitária, etc. Mas, assim, essa parte do público, eu acho que é parecido com o Brasil. E outra coisa que eu acho muito parecida com o Brasil é a malandragem. Eles são muito espertinhos, muito malandros. Muito, assim, parecido um pouco com, sabe assim, a malandragem carioca. Tá. Tanto que eu mesma, assim... Eu tive situações que os caras tentavam meio que me driblar e eu lembro que eu falei assim, cara, sou brasileira. Aqui não. Aqui eu sei muito bem como é que é os esquemas, como é que vocês fazem. Então isso não é parecido com o assim, eles são muito inteligentes em matemática. Nas exatas eles mandam A bem. gente também manda bem em matemática, mas eles assim, não é nem nas exatas, é matemática. 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 Matemática hindu é assim, muito, muito avançada. Muito. E
E aí a parte ruim, que realmente a parte sanitária, eles realmente pecam ali, são bem diferentes de nós, que somos bem limpinhos. Então é sujo, sim, a galera às vezes não toma banho, come com a mão, tem essas questões. Meio hard mesmo, tem. Não, eu passei por uns perrengues punks, mas é bom, acho que cria casca, você cria resistência, cria resiliência. Então, mas você falando, a questão da dimensão, a questão, digamos, da vivacidade, da alegria e o fator, digamos, de sanitário, eu tive não faz muito tempo, não, tem um negócio lá no Tocantins, eu vi pessoas ainda que moram em pequenas bairros, pequenas cidades, ainda aquela casa de piaçava, não sei se você está falando, não é nem, quer dizer, esgoto, então nem se pensar. Então, se você ir para o Nortão aqui, Manaus, Pará, Roraima, Amapá, é algo mais ou menos que, infelizmente, então, a questão de esgoto, essas coisas... Sim, ainda existe, né? Tem muito ainda disso aí. Então, Paulo, mas eu vou discordar. Eu vou discordar porque eu também eu fui para Alter do Chão também recentemente. A infraestrutura, eu acho que é muito precária. Isso. A infraestrutura sanitária desses lugares a depender. Mas, repara numa coisa... Mesmo tendo uma infraestrutura precária, nós ainda somos limpos nesse sentido. Conseguimos ainda manter com as limitações ainda. Exato, eu acho que assim, mesmo com todas as limitações, tem um chuveiro que caiu uma gota, nós vamos tomar banho e nós vamos lavar a mão. Lá eles não ligam, exato. Entendi. Lá não é só que é precário. Eles não ligam. Eles comem com a mão e não lavam a mão, muitas vezes. De novo, não é todos os lugares, tá? Claro, eu não vou generalizar, porque realmente não foram todas as cidades. Mas assim, eles limpam a mão e comem com a mão e não limpam a mão. Eu entendi. Vai fazer as necessidades e não toma cuidado para depois servir. Vem te cumprimentar, vem tomar café, então, pega... Assim, isso realmente é muito diferente. De muito comer com a mão, aquele negócio no chão lá e pão. Não, eu mesma tem até no vídeo tem um Instagram que teve um dia que eu comi com a mão numa folha. Mas eu lavei a mão antes e depois. Eles não fazem esse procedimento. Então, isso eu acho que é muito diferente de nós. Porque nós somos muito, assim... A gente, eu acho, um aciado, pouco muito... né? Nós somos de tomar cuidado de... e a gente liga muito pra beleza também. Eles também. É isso que eu acho engraçado. Porque na hora da maquiagem... Do perfume, das roupas. As roupas são maravilhosas. Nisso, Assim, principalmente pra mulheres que gostam de moda, é a Disneylândia você vê aqueles sares, você vê a moda, a tapeçaria. Não é que eles não se importam com a beleza, com a vaidade... É realmente uma questão de higiene. Entendi. Nós somos um povo muito higiênicos e eles não são. Eu entendi. Por isso que eu sei que tem pessoas que... Não gostam dessa certa... Mas assim, de novo, cria resiliência. Vai criando resistência. Exato. Tá, mas em termos de, digamos, de áreas da saúde, tem... Quais delas, digamos, são mais suscetíveis a questões de processos de algum segmento? Você sabe que a primeira especialidade, hoje em dia, que tem mais processos são os obstetras. Obstetras e eu já ia jogar naquilo que nós vamos falar daqui a pouco, é a questão estética, não obstetra. Então, tá, mas vamos no obstetra, estatisticamente então. Não é. Eu acho que, assim, cirurgia plástica e estéticos tem muitos erros, mas obstetra tem mais processos. Isso, mais processos, né? Mais ações judiciais. E eu acho que, assim, a razão disso é porque a obstetrícia, ela é uma especialidade extremamente sensível. E tem muitos processos éticos também, tá? Não são só processos judiciais, processos contra o CRM. E eu acho que por conta disso, acaba você está lidando, né, com um filho. E aí, se dá qualquer problema ali, os obstetras acabam sendo processados. Ou também a saúde da mulher. Mas, assim, eu vou falar um caso do escritório, por exemplo. Tem uma cliente nossa que ela teve a bebê dela. Só que ela teve várias complicações no parto e a filhinha dela foi para UTI direto. E ela ficou, assim, entre a vida e a morte por um mês, a filha. E a enfermeira postou
no Instagram foto do pé da criança e o nome da criança. Nascimento de X, da menininha. Entendi. E assim, essa minha cliente, ela nem queria que fosse falado, entendeu? Que ela não estava nem falando para os amigos dela que a criança tinha nascido, porque estava num momento muito delicado. Ela ainda não... A gente não sabia se ela ia ser convida ou não. Entendi. E aí, por exemplo, isso já é um processo ético. Que aí tem muitos processos de publicidade médica irregular. Que, assim, a enfermeira, ela provavelmente não fez por mal. Mas ela não, assim... E nesse caso, no processo não foi contra o médico, né? Foi contra a enfermeira. Mas é uma enfermeira obstetra. Aí, eu acho que, assim, por conta disso, por ser uma especialidade muito sensível e por ter complicações no parto e também por causa do consentimento, tem muitos processos. Que aí entra muito o papel do advogado, que muitas pessoas não sabem. Precisa ter um termo de consentimento, que aí o paciente tem que assinar, que é consentindo que o médico pode postar, etc., e também tem um outro instrumento que é o contrato de uso de imagem, que também entra a questão de tirar a foto dela, da criança, etc. Mas assim, o que eu recomendo para os clientes, para os dois, na verdade. Tanto para o paciente quanto para o médico. Porque o médico não tem problema, mas para o paciente realmente assine esses termos. Os termos e os contratos. Porque se você não assinar... com alguém, com acompanhamento profissional. Claro. Procure um advogado antes e faça. Claro. Muitos hospitais já têm, né? Esses já é de praxe. Mas alguns não. Mas é isso. Sobre obstetrícia, eu acho que é porque é muito sensível. E a questão que você falou agora, que nós falamos, porque o Brasil é campeão mundial de procedimentos na área estética, de cirurgias. Sim. Isso aí também, imagino, que há uma demanda. Tem uma demanda muito grande, mas só uma outra coisa, Paulo, que eu esqueci de mencionar da obstetrícia, tem vários processos penais também, infelizmente, que é estupro, violação, etc. Poxa, isso é muito... Porque é por isso que também tem muitos processos contra obstetras. Porque tem essa questão também, que aí são os processos penais, que infelizmente muitos médicos não respeitam. Porque está suscetível ali nesse que são os casos como o Roger Abdelmaci, etc. Isso. Que tem vários, né? Ele era o famoso, mas tem muitas outras pessoas. Mas voltando, né? Então no pacote tem essa questão, Tem essa questão, que eu ia falar, mas sobre essa parte estética... Está crescendo muito os processos. Não é a mais processada, mas é uma das. Porque é uma matemática básica também. Os procedimentos estéticos estão crescendo muito. E as pessoas estão fazendo cada vez mais procedimentos estéticos. E com isso, aumenta também o número de erros médicos, possíveis erros médicos, e também insatisfações do lado do paciente. É estatístico, né? É proporcional. Então, isso é uma questão. E assim, aí os processos tá rolando muito, que são os processos que a gente chama de responsabilidade civil do médico. Isso. Do hospital também a depender. E aí isso está bastante em alta. Porque é uma questão, como nós falamos, está exagerado. Muitas pessoas buscam, que nem diz alguns... Uma perfeição. Isso. Eu já cheguei de um amigo meu que ele chegou e falou, às vezes, chegou uma pessoa um dia e falou, ele trouxe a foto da Zélia Embrich, eu queria ficar com esse corpo aqui. Ele falou, milagre por enquanto não estamos fazendo. A gente só está fazendo um procedimento, um botox, um procedimento aí de um contorno, tudo bem agora. Porque tem pessoas que realmente têm uma expectativa que não tem como fazer no teu biotipo, no meu e no do Pedro, quem quer que seja, né? E aí a gente trabalha com uma coisa no direito médico, que é o direito médico preventivo, que a gente usa muito... Isso que é importante, tá, gente? Em todas as áreas, o direito preventivo, tá? É muito importante, porque as pessoas geralmente, só vou procurar quando dá o problema, né? Quando começa o processo. Mas para os médicos, os cirurgiões plásticos e para médico que trabalha com estética, dermatologista também... Sim. O direito médico preventivo é essencial, porque a gente realmente trabalha com documentos que incluem cláusulas de proteção mesmo. Então, vou dar um exemplo, mas assim, se você faz uma cirurgia de redução de mama, por exemplo,
a gente coloca numa cláusula, existe a possibilidade de ter uma cicatriz de 3 a, sei lá, 10 centímetros. Aí, claro, você tem que conversar com o profissional. Claro. Você tem que entender com o profissional, o médico, quais são o que pode dar de complicações. Todas as complicações. Claro. E aí o nosso papel do médico é fazer um documento ali que protege ele, resguarde ele, que caso ocorram essas complicações, se alguém processar, o paciente assinou ali uma coisa dizendo... Porque tem muitas coisas que é inerente ao procedimento. Exato. Então, não assim, é imperícia, não é erro, né? Exato. Tem, claro que existem negligências. Claro. E aí elas também são fiscalizadas e etc. Mas, exato, às vezes tem coisas que é só uma insatisfação. É o que você falou, o cara queria aparecer a Gisele Bündchen. Não vai rolar. Não vai dar. Aí ele faz, sei lá, harmonização facial pra ficar igual a Gisele. Não fica igual a Gisele e fala, não, vou processar esse cara porque eu não fiquei igual a Gisele. Mas isso... E aí é isso que nós colocamos tanto nos termos quanto nos contratos, que aí a pessoa assina. Que é isso, por exemplo, eu dei o exemplo da cicatriz, mas é isso. Se você ficar com uma cicatriz, você anuiu para que, se caso tivesse esse risco, você assinou e ok. Está dentro desse parâmetro. E assim, essa parte do direito médico preventivo, eu acho muito importante, principalmente para todas as áreas, para falar a verdade. Psiquiatra é outra que eu acho que também é muito bom ter o preventivo, porque agora, como as pessoas começaram a ir mais a psiquiatras, tem muitos erros de diagnósticos. E, consequentemente, mas às vezes, exato, e às vezes não são... Existem muitos erros de diagnósticos. Mas agora as pessoas também, é o que a gente estava falando no começo, as pessoas também querem se autodiagnosticar. Então as pessoas vão para o médico, isso já aconteceu depois com não aceita o diagnóstico. Depois falam assim, mas como assim eu tenho ansiedade? Eu achava... Mas não é TDAH? Porque eu esqueço a chave do meu carro, eu achava que era TDAH. Mas o meu amigo falou que eu tenho TDAH, cara. Eu vi na internet aqui, né? Hoje a internet. Exato. A gente já pegou casos com criança, né? Porque aí os pais acabam ficando, assim, bravos com a situação. É uma situação delicada. Mas, assim... Eu vou falar isso porque eu faço muita questão de falar isso. Porque muitos médicos falam, mas agora dá para fazer pelo GPT e pela IA a parte preventiva. Porque são contratos, são termos. Beleza, dá para fazer, mas dá para fazer tudo pela IA. Um monte de coisa. Eu faço um monte de coisa. Dá para fazer isso aqui que nós estamos fazendo. Exato, só pegar dá para fazer isso aqui. Exato. Dá para fazer? Dá. Mas a IA, ela não vai fazer uma coisa completa. Não vai ter isso aqui. Não tem alma. Assim, o advogado, ele não é só... O nosso trabalho não é só ir lá e fazer o contrato. É uma assessoria do começo ao fim. A gente está falando dos obstetras. A gente tem clientes que são desde a fase do pré-natal até o parto. Claro. Então, é uma assessoria que você vai, assim, desde o começo ao fim. Não é só a documentação. Imagina. Porque, assim, nós também usamos IA. Todo mundo já usa IA hoje em dia. Como ferramenta. Uma ferramenta que tem para utilizar. Igual um carro, uma faca. Você pode matar alguém, mas você pode botar um bom filé mignon, né? Exato. É o que pelo menos na minha forma de enxergar isso. O avião faz o 11 de setembro, mas o avião nos permite amanhã estar em qualquer... Exatamente. Então tem muitas coisas, né? E a questão, digamos, de reajuste abusivo quando se trata, sobretudo, de idosos, que nós falamos, inclusive, aqui no cafezinho. Sim. E também linkando isso, a questão de cancelamento de planos por questões pré-existentes. Como é que se conversa essas duas situações? Então, isso é outra coisa que também está em alta, né? Com os planos de saúde. O reajuste abusivo, ele nada mais na minha opinião, que uma confusão orçamentária e de gestão dos planos de saúde. Porque não há razão para você sempre... Aliás, às vezes há razões, sim, a depender quando você lê no contrato. Mas, assim, quando é um valor exorbitante, principalmente para idoso, que aí, assim, do nada o valor... Eu estou dando um exemplo completamente, assim, teórico, mas assim, você paga R$10 mil no plano. Aí ele simplesmente aumenta para 30. E tanto que o nome até fala, um reajuste abusivo.
É muito fácil ganhar essas causas, realmente. De reajuste abusivo é muito fácil ganhar essas causas. Porque, eu falei já isso antes, tem uma coisa que é a função social do contrato. Isso. Já não cumpre, porque não existe função social se você está impedindo e assaltando o beneficiário do plano, digamos vender, assim. Que é um assalto ao beneficiário. E em caso de idoso, está aumentando mais, porque o que eles alegam, né, de argumentação no caso de idosos, é claro que é porque tem mais cobertura. Porque quanto mais velho você fica, mais doente você fica, mais exames você precisa fazer, etc. A demanda aumenta mais, então eles estão também aumentando o custo de cobertura. Aí é uma questão que aí é um debate. Aí é um debate, cada um tem a sua opinião. Na minha opinião, isso é um absurdo, porque, assim, o idoso, por mais... eu acho que ele usa mais os serviços, ele custa mais, mas há quanto tempo ele está pagando por esse plano? Sim. Está pagando por esse plano muito mais do que a pessoa de 30, por exemplo. Claro. Então, eu acho que deveriam começar a gente deveria começar a pensar em políticas públicas e leis parecido com a aposentadoria nesse sentido de plano. A questão atuarial, que nem eu falei, para ver o que eu... Exato. Que é assim, né? Que a aposentadoria é isso. agora chegamos numa certa idade, a UFGTS, né, nos devolve, em tese. Mas eu acho que os planos de saúde deveriam começar a pensar mais uma coisa por aí, assim. Não é que... Eu acho que deveria continuar a custear, porque existe um serviço que está sendo feito ali. Claro. Então, assim, não é que precisa ser de graça para o idoso. Não, de jeito nenhum. Mas eu acho que as pessoas deveriam pensar numa forma de fazer com que o idoso pague menos. O que está acontecendo é um absurdo, porque eles estão tendo que pagar mais... assim, valores realmente o que nós consideramos abusivos, mas ele na verdade, deveria pagar até menos. E aí eu acho que... eu acho que realmente a gente teria que pensar no que fazer ali para... E aí eu falo até do lado do plano de saúde, porque não é que... Né, porque às vezes as pessoas acham o advogado é contra os planos de saúde. Não. Não, de forma alguma. De forma alguma. Não é isso. É o contrário. É assim... O que está acontecendo na organização interna da gestão do plano de saúde, e por isso que eu acho que é uma questão orçamentária, para ter que estar cobrando tanto assim. Saiu do orçamento, os custos dos serviços, eles estão muito caros, porque realmente, né, tem máquinas hoje, claro. Eles usam todos os serviços, tanto os serviços, né, dos profissionais liberais, dos médicos, e também dos equipamentos, etc. E da manutenção dos equipamentos. Claro. Beleza. Mas agora é como se fosse uma inflação dentro do plano de saúde, que é o que eu acho que está acontecendo, sabe? Entendi. Mas assim, aí quem que eles cobram? É o beneficiário? Ponta, né? Não dá, entendeu? Não dá. E claro que o idoso é o mais fácil, né? Porque é o que mais usa. Então, pela lógica da coisa, realmente, o que mais usa, então precisa pagar mais caro porque ele é o que mais usa. Mas ele também não é o que mais merece ser cobrado a mais. E ele é o que ele é o que menos merece. Pagando mais tempo também. Exato, né, ele é o que está pagando mais tempo. Então, ele tá sustentando essa roda há mais tempo. Isso. Então, seria, eu creio que multidisciplinar. Aí entra a questão de um bom economista para fazer essa questão atuarial do quanto que é a expectativa, enfim, tudo aquilo que envolve o exemplo que você mesmo utilizou, que é a questão da aposentadoria dos beneficiários. E a questão do cancelamento, né, que você também perguntou, a questão do cancelamento. Questões pré-existentes, sobretudo. Essa questão do cancelamento, ela é nova também, mais do que o reajuste. O reajuste já está acontecendo há um pouquinho mais de tempo. Essa questão do cancelamento, de novo, é uma desorganização deles. Não sabe muito bem por quê, mas é abusivo da mesma forma. É porque ele pode muito bem colocar um valor que é um impedimento, praticamente. A pessoa não tem outra alternativa a não ser cancelar. Exatamente. Porque as pessoas acabam cancelando porque não conseguem pagar. Não consigo pagar. E aí, se você cancela, e aí também, se mais pessoas começam a cancelar, você começa a aumentar o plano dos outros. Porque essas pessoas também pagavam. Exato. Então, assim, é uma questão financeira, orçamentária e gestacional dos planos de saúde. E eu não vou só falar que é dos planos de saúde, cara. Isso é uma coisa, assim, de saúde pública também. É uma coisa que eu acho que, assim, o Ministério da Saúde deveria começar
a também ajudar, a entender, e os planos também internamente. E acho que deveria chegar a uma conclusão aí. Buscar um entendimento. Buscar um equilíbrio, questão, porque, né? e inclusive os planos, eles usam muito o argumento de que necessita haver um equilíbrio contratual. É um dos argumentos do Hall, inclusive. Eles usam muito essa argumentação dizendo, não, mas não pode ser exemplificativo, qualquer tratamento a gente cobre. Tem que ter um equilíbrio contratual. A gente também nós não somos Deus, não dá para cobrir tudo. Isso. Concordo, e aí eu acho que aí tem a taxatividade mitigada que ela até melhorou um pouco, mas não está equilibrado. O ponto é esse, não está equilibrado. Está equilibrado para eles, não está equilibrado para o beneficiário. E aí eu acho que as pessoas precisam começar a se juntar para realmente melhorar isso. Buscar uma linha aí onde, digamos, contemple as duas, tanto o atendimento do cliente, que é o que está pagando a conta, quanto também para não inviabilizar a própria instituição, o próprio plano de saúde, porque Sim. isso custa. Porque nós estamos falando também de algo que é extremamente caro, que é a questão saúde, é caro. No Brasil, em qualquer lugar do mundo, a saúde é cara. Sim. Então, aqui, outro plano de saúde, nós não estamos condenando o plano de saúde porque ele faz parte desse sistema onde ele presta um serviço essencial. Exato, tem que saber que é um serviço. Só o sistema público não dá conta, né? Exato, tem que saber que é um serviço essencial. Sim. E eles, eu acho que precisam entender isso, assim. Então tem que entregar isso aí, né? Tem que entregar isso junto com o equilíbrio financeiro. Porque tem que ser saudável. Não adianta também o plano quebrar, que nem já aconteceu muito também, Sim. depois de ter aquela, portabilidade de algumas outras operadoras de saúde vir e assumir o espólio, porque as pessoas pagam. Sim, aqui mesmo, Prevent Senior, eu nunca me esqueço, acho que teve um rolo danado aqui em São Paulo, né? Teve, e tá tendo muito, assim, eu, né, Paulo, antes de trabalhar com direito médico, eu trabalhava com fusões e aquisições, M&A societário. Tá. Então, eu já participei de operações de compra e venda de hospital, de plano, Redditor, Sul América, etc. E aí a gente começa a analisar essas movimentações. Porque é o que você falou, tem planos que estão quebrando, seguradoras que estão quebrando e etc. E aí eu, inclusive, sou a favor realmente dessa movimentação no setor para que todo mundo consiga ter um equilíbrio financeiro. Sim. O plano cumprindo a sua função. E saudável. E saudável. Exato. Senão também não adianta quebrar o plano também, né? Pedro, não sei, acho que nós já passamos do horário de 1 hora, porque se deixar eu e a Valentina aqui, já passamos? Olha, Valentina, eu tenho aqui, fiz 199 perguntas para você, eu acho que nós ficamos aqui batendo um papo e eu fiz umas 3 só. Então, nós vamos ter que adiar para muitas outras coisas. E é sinal de que não doeu tanto. Mas, só para finalizar, queria dizer o seguinte aqui para você. Se fosse para tu levar um blá, é uma questão pessoal aqui, para tu levar um blá de quem está ainda nesse plano ou já partiu para outro, com quem você gostaria de conversar? Rita Lee. Vivo ou morto? Rita Lee? Com certeza. Olha só, nossa. Com certeza. Rita aqui presente. A gente até falou dela, mas sim, eu sou muito fã dela. Não, ela também realmente é uma pessoa diferenciada, né? Sim. Essa mereceria. Eu, além do Maluco Beleza, o Raul Seixas, eu trocaria um papo, levaria um blá muito bem com a Rita Lee também. Nós já encerramos aqui e aqui no final, como eu sempre digo, a gente tenta agradar aqui. Eu vou dar um chocolate da minha parceira, da Laís, lá de Maringá, da Lena. E você vai levar, na verdade, 2 hoje, que é um para você e outro para quem te colocou nessa roubada, que se você tiver que ficar bravo, fica bravo com a tua mãe, que ela que indicou você aqui, claro, muito Lena, obrigada. chocolate para que você possa muito adoçar um pouco lá. Paulo. Mande um imenso abraço para tua mãe. E eu espero que não tenha doído tanto para que você possa falar bem por aí. Quando falar, não, Azevedo é gente boa, é bacana participar Paulo, lá. Eu adorei o chocolate, é isso, né? É o que eu falei, isso aqui alimenta a alma, ninguém gosta de comer salada, gostamos de chocolate. É isso. Bem, eu te agradeço então, se você quiser deixar algum recado, as suas últimas palavras aqui, fica à vontade, doutora Valentina. Não, só queria realmente agradecer a você, Paulo, pela oportunidade, pelos telespectadores também, e só reforçar a importância que é a saúde como palavra macro e abrangente no nosso país e em termos globais também. Muito obrigada por me receber. Eu que agradeço a doutora Valentina que veio aqui levar esse plá com a gente. Agradeço a vocês que nos acompanham aqui teimosamente todas as semanas. Semana que vem nós estaremos aqui com outra pauta, com outro entrevistado. Até lá, muito obrigado e tchau.